Menina, te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir, olaiá. Grávida de um narcisista. Esta linda que eu vou chamar de Anne Bruno de Souza. Anne me escreve e diz assim: Olá, Cláudia. Seus vídeos no canal do YouTube têm me ajudado muito a compreender a experiência que estou passando. 2 anos conheci um homem que me faria passar pelas melhores e piores sensações que já tive. No começo do relacionamento me sentia uma pessoa especial. E algumas peculiaridades já me chamavam a atenção nesse homem, que soaram com o excesso de mimo dele por parte de sua família, ou baixa autoestima, ou sofrimentos de amores anteriores. E considerei que com todo carinho e amor que eu estava disposta a dar a ele, se sentiria seguro e superaria alguns comportamentos, como parar de falar comigo se o contrariasse, vulgo tratamento de silêncio. Mudança de humor e uma espécie de barreira sentimental que ele mesmo criava. Eu preciso já fazendo recortes, eu vou criar um diálogo, porque eu tive várias conversas com a Anne, trocamos e-mails, WhatsApps, ela mandou fotos, ela é uma linda garota grávida, ela fez um quarto lindo, ela é independente, ela sustenta a mãe. E eu fui descobrir coisas que não estão nesse trecho que eu estou te lendo, que ele exigiu que ela deixasse de sustentar a mãe, que foi criando toda uma chantagem, todo um movimento neste mesmo estilo. E ela, felizmente, está linda. A foto dela grávida foi para os meus grupos Tuareg, Celta, grupos de curso online que eu acompanho para as pessoas que querem fazer um processo de aprendizagem monitorada. E ela recebeu muitas mensagens e muita admiração. Então, Anne, minha máxima admiração e meu respeito por você. Obrigada por tornar a sua vulnerabilidade um recurso para a gente falar do assunto, para outras pessoas também conseguirem lidar e talvez outras pessoas como você. Mas quando ela diz que todo meu amor poderia mudá-lo, eu quero fazer um sinal assim de alerta lilás, gente minha, roxo. Não, todo o seu amor e todo o amor do mundo não muda uma pessoa que está disposta a manipular, a fazer jogo de retiro, de silêncio, deixar as coisas vagas, não ter decência, porque isso, assim, um pouco a gente volta para o básico, né? Não tem tanto estudo neurológico e de clínica e de saúde mental, etc. Porém, a gente tem como síndrome de bons meninos a ideia de que não, se eu amar, ele tem insegurança porque ele sofreu em amores anteriores, com o meu amor ele não vai mais ter essa insegurança, porque eu vou amá-lo acima de todas as coisas. Bullshit. A insegurança do outro, a capacidade do outro de lidar com as coisas é do outro. O que a gente tem que olhar é a nossa capacidade e o que a gente recebe, como a gente se sente bem. Então, antes de eu procurar diagnósticos, vocês estão me vendo fazer vídeos dizendo, olha, a gente não faz diagnóstico, a gente pode fazer até avaliações, mas a gente tem que fazer uma percepção de se a gente está se sentindo bem e se a gente está num caminho de respeito. E também das mudanças que a gente vai ter que fazer para conquistar esse lugar. Então, ela diz que ele fazia uma barreira sentimental que ele mesmo criava. O tempo foi passando e ele foi ficando cada vez mais distante e eu mais carente. Mas já era tarde, estava completamente apaixonada e cega. Ela estava completamente viciada, né? Porque aqui entra aquela coisa do ratinho que numa live dos Tuaregs eu acho que mencionei. O Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, contava que você faz em laboratório aquele estudo do ratinho, né? Então, o alimento intermitente, ou o alimento que dá e depois tira, ele cria um mecanismo de que você fica louco naquela alavanca querendo mais daquilo, porque se aperta a alavanca, cai o queijo, se aperta a alavanca, cai o queijo, você fica obcecado com aquela, é uma coisa pavloviana, ou se preferir a âncora, né, da programação neurolinguística, do John Grinder, de quem fui sócia por 10 anos, ou do Bandler, dos dois, né? Bom, o Milton Erickson mencionava que se nutria, se alimentava ali um labirinto com os queijinhos, e os ratinhos iam lá, comiam queijinho. Todo dia botava mais, todo dia eles iam lá, todo dia a alavanquinha funcionava, caiu o queijo. Até que eles paravam de suprir o labirinto. E os ratinhos, quando eles paravam por completo, os ratinhos iam mais 150 vezes atrás do queijo, e mais 150 vezes apertava a alavanquinha. Aí eles fizeram um segundo experimento, que foi de colocar o queijo, os ratinhos estarem lá, e aí eles param, a alavanquinha não funciona e não tem queijo nos lugares,
Só que dali 3 dias eles voltam a colocar e voltam a fazer a alavanquinha funcionar. E aperta e vem o queijo. Aí eles de novo param e dali 2, 3 dias eles de novo alimentam com o queijo. E assim eles fazem essa coisa intermitente até que eles param de uma vez novamente. Quando eles param definitivamente, os ratinhos não vão mais 150 vezes na esperança de ter o queijo. Eles vão mais 894 vezes. É isso que esse suprimento afetivo intermitente faz com a nossa neurologia. Cria uma obsessão, um vício do queijinho, daquele alimento, que tem a ver, no caso aqui, de relacionamento afetivo amoroso, de eu sou amado, de eu sou amada, né? De eu importo, de eu sou especial, como ela diz no começo da carta. Então, quero já dizer de saída que a gente quer ser amada e a gente quer ser especial, a gente quer ser querido, a gente quer ser tratado como uma pessoa especial e sentir a consideração do outro. Isso é super importante, né? E legítimo e saudável. Entretanto, este jogo de intermitência faz uma obsessão nascer e a gente acha que está muito apaixonada. Já é tarde, nunca é tarde demais, Anne. Não importa o quanto eu tenha errado, não importa o quanto eu tenha caído em barca furada, não importa o quanto eu tenha até me equivocado, que o meu amor, que é puro, que é divino, a minha capacidade de amar, esteja presa numa história com uma pessoa no mundo. Ou pertença até mesmo a essa pessoa. Este retorno de que, pera um pouquinho, meu amor é meu, e o vínculo afetivo e o vínculo da vida eu posso fazer, isso é um direito. E é um direito seu por limites, no que nós vamos chegar já na sua história. Mas de cara eu quero dizer que a gente não está muito apaixonado, a gente está muito obcecado, muito dependente. É como uma droga, é como uma cocaína, é como um... Falta aquele negócio, porque se constrói toda uma coisa de você é boa menina, você é gostosa, você é bonito, você é meu querido, taranã, e aí sai de cena, tira. Você fala, cadê isso? Cadê isso? Você fica naquilo. Então aí você tem que começar a voltar, a respirar. E tem técnicas pra gente voltar e lembrar que, pera, não tá aí. Essa nutrição que a gente quer não é desse lugar. E não é o nosso amor que vai mudar isso, né? Então, quando falta queijinho nesse labirinto, a gente vai no supermercado comprar queijinho. A gente tem outra reserva de queijinho. A gente presta atenção no tipo de acesso subjetivo que a gente tem de se sentir bonito, válido, especial, interessante, bom o bastante, suficiente, eu basto. Então, isso é muito importante no pano de fundo de todos nós que estamos num processo de autoamor, todo amor e de superação de relações de abuso. Trabalhar a nossa subjetividade de bastarmos, porque esse autoamor nos faz também mais equilibrados. Uma pessoa desequilibrada que faz jogos emocionais, ela não é muito diferente de um codependente no sentido de que a gente também, né, a validação externa, de novo, é uma coisa que aparece. A gente já cobriu em outros vídeos que a validação externa de um narcisista ou de um psicopata, ela busca só validação, sem remorso, sem culpa, bem obrigado, e que a validação na codependência, ela busca a relação, é um self verdadeiro que busca o outro. Mas todos os dois caíram por uma árvore disfuncional por causa das nossas famílias disfuncionais. Quando a gente vai para a saúde e cresce, a gente se basta e a gente fica bem, a gente não precisa propor jogos. Eu me respeito e eu respeito o outro. E aí eu consigo, de verdade, enxergar isso, que ou o outro tá de boa, tem uma saúde legal, tem um emprego, um carro, sabe, coisas assim. Por que a gente acaba escolhendo pessoas totalmente desbaratadas e achando que vai consertar? Isso é codependência. Porque a gente cresceu em famílias de alcoólicos, porque a gente cresceu com mães indisponíveis emocionalmente, ou com pais muito irritados e muito nervosos, ou com uma confusão de família, ou com doenças mentais, ou com agressões físicas, abusos sexuais, suicídios. A gente teve coisas na nossa família. E muitos de nós não enxergam, eles falam, não, beleza. Né? Tem muita gente terapeutizada, nem toma contato com o quanto o seu subjetivo trazia esse negócio, como eu gosto de dizer, it's home, but it's wrong, né? Estamos no lar, mas estamos a errar. A gente se sente à vontade, não, essa pessoa está meio cagada, mas eu vou consertar, porque eu vim de um lugar meio cagado e agora eu vou ter a chance de consertar esse lugar e finalmente ser amada, ser bem tratada, e todo o meu amor será finalmente reconhecido, eu vou ser vista. E eu ser vista só tem uma chance nessa encadernação, é eu me ver. Tenho repetido dos textos que vocês encontram da automaternidade, do Pete Walker, estão em português no quantumhouse.com/plataforma.
Vocês encontram vídeos, curso para superar a relação narcisista, o SOS é um curso gratuito, tem lá 4 ou 5 vídeos que vão te ajudando a reconhecer e a se reconstruir. Mas, Anne, você não está muito apaixonada, nem é tarde demais. Você estava muito obcecada com o queijinho. E precisa começar a voltar e falar, não, pera um pouquinho. É o queijinho. É o queijinho do me sentir, né, essa atenção, essa consideração. Que numa relação saudável existe. E é legítima. E depois de uma relação com o narcisista, nós podemos ficar anoréxicos, com medo de qualquer outra relação, que tudo fica falso. Nem uma coisa, nem a outra. Quando eu respiro que é grátis, eu vou voltando para mim, eu vou construindo uma sensação subjetiva e uma percepção, depois da dor, com os tempos de luto e de me acolher, que tem tempos para isso, eu me recupero de uma irmã psicopata, de um marido narcisista, de um sócio borderline narcisista, dos filhotes cruz credo. Lembrando que muito borderline não é borderline, tem estresse pós-traumático complexo, exatamente por causa de pessoas assim que deixaram eles desregulados ou de um jogo de família. Mas, Anne, apaixonada e cega, você estava cega. E obcecada com essa coisa. Quer dizer, como assim? Terminamos 2 vezes porque ele faltou com respeito comigo, com palavrões e exposição pública. Ele voltou as 2 vezes mostrando-se arrependido e disposto a mudar. Prometeu procurar ajuda. Já viu esse filme? E disse que me amava e queria ter uma vida comigo. Decidi acreditar e ficar com ele. Não conseguia ficar longe dele nem por mais 1 minuto. Aquele queijinho, aquele queijinho, aquele queijinho. Quando a pessoa vê, você fala, ai, graças a Deus, um alívio de que a rejeição vai diminuir. E de que esta fome muito antiga, porque ela vem da nossa infância, das nossas solidões que estavam no nosso coração, será aplacada. Mas isso é uma ilusão. E a verdadeira nutrição dessa fome é possível, ela está ao nosso alcance. Tá mesmo, verdadeiramente. Portanto, tenha calma, você não está sozinha. Você tem uma força superior, como quer que você a conceba, você tem a força da vida, você tem a inteligência, você tem o universo, a quântica, a energia vital, você tem eu. E nós temos uns aos outros. Então vamos nos recompor, porque a gente vai achar queijinho em outro lugar, para não dar ponto para Kojak, né, gente minha? Era uma dependência inexplicável, não podia... Ou era uma dependência inexplicável, ou um amor mesmo, pois deu o melhor que existia em mim a ele. No final de 2 meses, após reatarmos, eu engravidei. E ele dizia que queria muito ser pai, e eu só pensava nisso nos últimos tempos, e não era segredo para ele. Depois disso, tudo mudou, quando meu corpo começou a mudar, quando ele percebeu que filho custava caro, ou quando simplesmente se viu tendo que resolver uma série de coisas como onde iríamos morar, sua liberdade comprometida, tudo mudou. Começou a me ignorar, ficava sem falar comigo. E eu enlouquecida, sem saber o que fazer da minha vida. Foi um pesadelo. Começaram os xingos, alguém que já agrediu, que já xingou, desrespeitou publicamente, que perseguia velhinha no supermercado, arrumava briga no trânsito, tem processo contra si. Começaram xingos mais severos, intervalos maiores de silêncio, gritos, e eu não suportei. Tive medo, me afastei. Mas ainda dava notícia de exames, tentava uma reaproximação. Dava notícia de exames médicos, e ele me acompanhava e sempre tentava uma reaproximação. Ele, no final de tudo, quando viu minha necessidade de estar com ele, me deixou. Fez pouco caso, me apontou defeitos que eu tinha para ele estar fazendo aquilo. Me bloqueou no telefone e desde então eu sigo a gravidez sozinha. Quero também fazer um recorte aqui, Anne, não mata ninguém criar filho sozinha. Criei 3. A vida se refaz, vou me casar de novo. A alegria das minhas filhas, que são maravilhosas. Aliás, tem um burburinho aí que você escuta, é a galera que está aí. A casa está sempre cheia. São meninas saudáveis, hoje já grandes, né? 19, 21 e 32 anos. São pessoas dignas. Tive rede de apoio, família. Minha mãe e meu pai, infelizmente, já se foram. Infelizmente, estão em algum lugar olhando por nós. Os amigos e uma vida digna. Então, às vezes, a gente precisa partir. E acabou ou não acabou? Separa ou não separa? Poxa, mas eu vou ter que terminar todas as relações? Bem, se alguém me xinga de burra por causa dos copos, né? Como que você compra esses copos? Você é burra mesmo? Vai tomar uma invertida.
Não há hipótese, não existe razão por que uma pessoa trata a outra assim. E se as bordas para que esse tratamento não seja assim não funcionam, sim, eu vou embora. Porque eu me vejo, e na medida que a gente se fortalece, a gente simplesmente não sustenta e não precisa ficar perto desse tipo de dinâmica, como disse, similar à qual provavelmente a gente viu ou da qual a gente veio na nossa infância. Ela seguiu a gravidez sozinha e diz: decidi não falar com ele, ao menos que demonstre interesse na bebê. Fazem quase 3 meses sem contato nenhum. Minha filha nasce no fim desse mês, de abril de 2017. E vai chegar linda, vou contar para vocês as novidades. Gostaria que você comentasse num vídeo uma situação como a minha, onde existirão laços eternos com a pessoa. Estou muito fragilizada e traumatizada. Ele diz que não pretendia ter filho agora e fazia 1 ano que não nos preveníamos. Ele sabia de tudo. Fiquei grávida porque acreditei que ele também quisesse e que poderíamos resolver tudo. Sinto que ele foi um covarde e que eu estava cega e não vi os sinais que ele me dava de ser um narcisista. Não me via numa situação de relação abusiva. Não percebi que ele já me maltratava e minava a minha autoestima no dia a dia. Aqui eu quero fazer um recorte também. Laços eternos, né? A gente tem laços eternos, às vezes com os nossos próprios pais, às vezes com uma irmã, como eu disse, psicopata, às vezes com pessoas da família, ou pai dos nossos filhos, mãe dos nossos filhos, né? E aí como é que faz? A gente tem recursos para pôr bordas. Não quer dizer que eu vou querer ficar em laços eternos com essa pessoa, com o sonho da família feliz na minha cabeça, da família Doriana, com um filhote cruz credo desse, que xinga, que grita, que abandona. Nem uma amiga que deixa de vir almoçar comigo, eu admito que não me deu um telefonema. Então nós temos que subir a régua para poder enxergar os sinais e não estarmos tão mendigos, pegando farelos de atenção, porque a gente foi muito desatendido e porque a gente não se vê. Quando você se vê, você acha isso coisa ruim. E meu respeito por essa menina, porque com 3 meses de gravidez, ela botou esse cabra para correr. Claro que ela ficou em dúvida. Claro que ela ficou, putz, e agora? Deixa eu avisar que tem médico, deixa eu avisar que tem exame, ver se ele vem, se ele se interessa pelo bebê, com uma esperança natural, porque afinal de contas, você depositou sonhos ali, né? Então eu vou falar para vocês, igual eu ensinei para uma paciente minha, tem uma grande amiga de infância que chama Mônica Alberto. Ela é muito engraçada, alguns de vocês devem conhecê-la, que vocês do região do Brooklyn, de São Paulo, assistem meus vídeos. Um beijo, meus amados. A Mônica e a mãe dela foram assaltadas. E eu contei para minha paciente, era uma história que eu não lembrava fazia tempo, mas ela é ótima. Então eles moravam numa casa aqui no Brooklyn, que é um sobrado. E aí entraram 2 ladrões e um com a arma ficou no térreo com as 2 sentadas no sofá e o outro subiu para caçar coisa para roubar lá em cima. E o que estava com a arma ficou na beira da escada e aí mandou tirar a joia, tirar brinco, tirar todas as coisas. Elas tiraram tudo e botaram na mesinha de centro. E aí o bandido que estava tomando conta, meio noiado e tal, ele ficava, brisava, olhava para outro lado, ficava olhando as coisas. A Mônica disse, aí, as coisas todas em cima da mesa, eu ia lá e roubei um anel, enfiei dentro do sofá quieta assim e fiquei quieta. Aí ele virava para outro lado, eu lá peguei uma correntinha, enfiei dentro do sofá do outro lado assim e fiquei quieta. Então eu fiquei roubando o ladrão. Não é genial, gente minha? Então vocês vão ter que roubar o ladrão. Esse que sumiu, sabe, querida? Esqueceram de mim 3. Onde está o Wally? A pessoa que desaparece, deixa a gestalt aberta, deixa aquela alavanquinha e você não sabe o que vai acontecer. Eu usei essa metáfora também recentemente sobre as relações mal acabadas, de maneira geral. Você vai ter que lidar com essa obsessão, mas você vai ter que parar esse jogo dentro de você. Porque é como o filme do Tom Hanks, de novo, a Live Tuareg, que foi muito preciosa, trouxe esse elemento do Tom Hanks. Esses Tuaregs me ajudaram a lembrar o nome do ator, no filme do Náufrago. Vocês lembram que o Tom Hanks faz o cara que sai, aí naufraga e ele termina, eles conseguem chegar vivos, ele consegue sobreviver e ele fica na ilha. Só que ele fica 4 anos na ilha, né? Ele era noivo e coisa e tal. E a noiva
fica ali recortando jornal, buscas, aí tudo sobre ele, tudo sobre as buscas, até que 2 anos depois as pessoas falam, ele tem que ser dado como morto, não achou o corpo, se perdeu no mar. Eles vão, fazem um enterro simbólico, né? E isso dá aquela relaxada para as pessoas falam, você é jovem, você tem que ir em frente com a sua vida, sinto muito. Então, como nas séries de medicina, quando alguém morre, a pessoa fala, você tem que dizer, está morto. Porque senão a pessoa não acredita, né? Então, você tem que acreditar que está morto sem ver o corpo, que coisa. Depois, então, a moça casa com o melhor amigo dele, tem um filho e aí ele aparece, né? Que beleza. 2 anos e meio, ele fica 4 anos, 2 anos e meio depois ela casa, e 4 anos depois, que o bebê dela tem uns 2 anos, ele aparece vivo. Imagina que situação, né? É um filme que faz pensar. E tudo se torna muito difícil. O que foi, o que teria sido se tivesse fundo, a culpa, o desejo, mas aquela história não é mais aquela história. E não é porque o cara era um filho da fruta, um covarde como este aqui de fato é. Por uma circunstância da vida, de filme, né? Inóspita, mas de filme. Pois é, algumas pessoas fazem exatamente esse script. Elas saem de cena de uma maneira que você fica com aquela alavanquinha, parece que você não consegue fazer mais nada. Aí você respira que é grátis. Vem aqui. E a gente conta 1, 2, 3. Vamos começar de novo. Vamos começar a roubar o ladrão. Pega um anelzinho seu e enfia no sofá. De madrugada tu vai lá e rouba ela. Aquela mulher que ficou com tudo seu, todo seu emocional, que você não existe mais sem outra pessoa. Isso é dependência patológica. Não existe sentido. Mas a gente fica, mesmo que é um processo neurológico que ficou dentro de nós. Só que ele é reprogramável. Então, flashbacks ou situações de profunda obsessão, algumas pessoas falam, nossa, mas nunca esse passado vai sair de mim. Não sou eu que não largo o passado que não me larga. Parou, hein? Com essa conversa. Isso aí é uma desculpa para você não assumir responsabilidade, como se fosse, claro que o passado não larga da gente. A amígdala cerebral, quando sofre um sequestro, tem aspectos emocionais ligados à dor, ao abandono ou à emergência, ela assume tudo, é sequestro da amígdala. Só que a gente cresceu. Eu tenho neocórtex, o meu cérebro tem mais recurso, eu não sou um botão de emergência da criança abandonada, você não tem mais 2 anos, nem 5. E nem essa é a única alternativa que a gente tem para pegar queijinho. Inclusive porque esse queijinho que nos nutre, ele pode ser de outras formas, através da nossa própria solitude, de nós conosco mesmos, suprido. Eu quero terminar esse primeiro e-mail de Anne e dizer que ela diz, estou muito frágil, quando ela fala que está muito fragilizada e traumatizada, na sequência, laços eternos, Anne, técnica da pedra cinza. Pedra cinza e também do topázio azul. Na pedra cinza eu falo somente o necessário, eu ponho bordas, eu ponho limite, eu terceirizo a relação através de outras pessoas, a babá, o advogado, um parente. Eu falo somente o necessário e eu ponho limites, eu ponho bordas. E o topázio azul eu mantenho os meus sonhos vivos, porque ter uma relação legal, com intimidade, com proximidade, é uma coisa que eu quero. Então, o topázio azul é by Cláudia Ricken, técnica da pedra cinza, comunidade internacional da internet, a gente não sabe nem quem é o autor dessa técnica da pedra cinza, mas assim, olha, essa é a conta, deposite aqui, horário de pegar a criança, como faz? Claro que você está muito traumatizada, a pessoa fazer todo esse jogo, ter relações, e daí fazer de morto, que não sabia, que se queria ter filho, e de repente fazer tratamento de silêncio é muita covardia, né? Na verdade, é falta de integridade, né? Isso meu pai me ensinou, integridade, e portanto, a educação tem muita importância para as pessoas, além da saúde mental, né? Então ela ficou grávida porque acreditou que ele também quisesse, porque ele fez ela acreditar, porque eles fizeram isso juntos. Hey, come on! A gente precisa o quê? De uma coletiva de imprensa para olhar os fatos? Ela sente que ele foi covarde, com toda razão, e que ela não viu os sinais dele ser narcisista. Não se culpe, narcisistas são atores, ele te envolveu com promessas e com elementos de envolvimento, como as mulheres narcisistas e psicopatas são terríveis, eles envolvem e eles dão sinais de muito afeto e você não vê mesmo, qualquer um de nós cai. Tem até uma pesquisa que mostra que pessoas com mais nível de escolaridade são mais alvos deles, dos narcisistas, porque tem mais dinheiro, tem mais status, tem mais capacidade de você prover alguma coisa que eles querem, não é? Eles gostam de carne fresca, que nem disse uma narcisista, que fez tudo para seduzir o cara ao encontro sexual, e ela diz, todo mundo precisa de carne fresca, né? Olha, que metáfora, né?
Então você não viu os sinais, nem ninguém de nós viu, nega. Bem-vindo ao clube. Quem que vai ver? Você tá lá com o vestido da Cinderela. Ai, que bom. Ele diz que eu sou tudo de bom e eu vou ser a mulher da vida dele. Pois é. Então, você não se vê numa relação abusiva, mas agora você vê. E agora você vai estabelecer condições para relações verdadeiramente saudáveis. Porque o topázio azul ninguém te tira. A pedra cinza para lidar com esses filhotes de cruz credo é necessário. Agora você aprendeu, né? Ela diz que, então, depois que eliminava essa autoestima, ela se sentia essa coisa. Me sinto imensamente culpada de trazer uma criança ao mundo nessas condições. Tenho medo por ela, por mim. Tenho tantas decisões a tomar, pois ele não me ajudou em nada na gestação. Sou muito independente e fiz tudo sozinha. Quartinho enxoval. Tenho sido mais forte que posso, mas é uma tristeza profunda. Sair da cama às vezes é uma missão quase impossível. Ele devastou minha vida. Até que a gente vai juntar os cacos juntos e juntas, Anne. Devastou, a vida dessas pessoas é um rastro de destruição atrás do outro. E nós estamos arrumando, porque quando eu vejo a foto do quartinho que você montou para sua filha, com seus próprios recursos, não abandonando sua mãe que você sustenta, com todos seus amigos de trabalho se ajudando, eu vejo que mulher digna e honrada e maravilhosa que você é. Eu já entrei sozinha no casamento de uma filha, com muitos convidados, e que sentimento de honra, né? É muito lindo isso. Lembre-se também que não existe nada mais bravo do que uma mulher no parto e depois do parto. A gravidez é um momento de você estar com todo o poder da Terra. O maior poder do mundo está com você agora. Porque a gravidez traz, a fêmea traz a proteção. Essa mamãezinha santa que fizeram, ela é um pouco de mentira. Porque de verdade a gente é animal, a gente é forte, a gente é cheio de vida. Então assume teu poder, porque você, de boa, essa tristeza profunda eu sinto muito. Porque o que esse cara fez, se você não tivesse se sentido triste, pô, você então seria doente mental, porque você não teria mais sentimento. Quem não sente tristeza frente a uma situação como essa, não tem remorso também, não sente nada e é psicopata. Como não é seu caso, é claro que você sentiu tristeza. E é claro que é natural, e eu sinto muito, e eu te vejo. Mas eu acolho sua tristeza com um sopro de esperança de nós vamos fazer do limão uma limonada, e a sua alegria vai rufar tambores, voar as folhas no bosque, na floresta, nos jardins e com flores bonitas pela chegada dessa linda bebê. Menina, te carreguei no colo, menina. Eu respondi para Anne que você não tem que sentir culpa. A única coisa que você tem que sentir pela tua filha é amor, é beleza, é gratidão, é a saúde, né? E não se sentir culpada, porque eu já criei filho sozinha. Ninguém morre de criar filho sozinha. Como eu disse, a gente recompõe nossa rede de apoio, a gente tem um bom companheiro, a gente se casa novamente, a gente respeita nosso próprio trabalho. Você tem um trabalho, que quarto lindo, que coisa linda, e você continuou e pôs limite, parou o cara. Por sorte, porque a gente foi descobrir depois que ele tem caso de agressão física, não ia custar para ele bater nela, mesmo grávida, vocês já não ouviram falar? Muito difícil sair de uma relação em que a agressão e o amor se misturam, e quando a gente traz uma mistura de amor e dor, né, a gente precisa reorganizar o cérebro e dizer não, vou me aproximar do amor e me afastar da dor e reduzir essa obsessão. Então, vamos reconstruir sua vida, Anne. Você vai reconstruir sua vida e vai estar pronta para um parceiro legal, porque pai é quem cria, nega. Ele não demonstra remorso, vive a vida muito bem e não sente nenhuma culpa. Denegriu minha imagem para as pessoas, mas, para dizer a verdade, não faço ideia do que ele fala, pois nunca fiz nada para ele. Como ela é sadia, né? Ele denegriu minha imagem, mas quer saber, não sei nem o que ele fala. Você vai prestar atenção no que uma pessoa dessa fala? Mas tem, né? Manda macacos voadores, cria uma coisa, a gente fica querendo salvar a nossa imagem porque tá me rejeitando, tá dizendo que eu não valho nada, então não valho mesmo. Para de se encolher, saia daí, você tá numa guerra. Se coloque, moça. Se coloque na proteção da sua cria, na proteção da sua honra, na proteção da sua dignidade e deixe que fale. Então você é muito sadia de dizer, quer saber, não sei nem o que, não fiz nada para ele. Só sei que todos viraram as costas para mim. Todos quem mesmo, Anne? A sogra, a mãe dele, a amiga lá, Lelé, que ia ser madrinha, o padrinho, o primo, quem?
Que pessoas importantes, as pessoas importantes da tua vida viraram as costas para você, a gente fica numa fantasia querendo não ter a rejeição de um pateta qualquer que não tem a menor consideração por nós. Se a gente tiver alguma dor ou se a gente tiver alguma alegria, não vão ser pessoas que vão estar conosco. As pessoas que vão estar conosco, especialmente as 5 mais importantes, é que importa. E você tem tantos amigos de trabalho, você tem sua mãe, você tem sua família, você tem tanta gente. Então, de fato, eles viraram as costas para você, que bom, acho que você não perdeu nada. Isso a gente tem que se sentir bastar e perceber que o nosso queijinho da relação afetiva, da nossa vida, da gente reconhecer nossa beleza, o nosso poder, a nossa força, é maravilhoso, né? A conta dele eu já vou mandar, tá? Então, terminando aqui, só sei que todos viraram as costas, ele sempre inverteu as coisas de uma forma que ele fosse a vítima e eu a culpada. Só que agora é tarde demais para enxergar. Fui longe demais, deveria ter sido mais forte antes. A gente faz o que pode. Você fez o que deu. Essa coisa de eu teria que ter sido, se tivesse fundo, como eu não percebi, como eu fui burra, parou. Caiu, levanta só isso. Deveria, poderia, agora você poderá. Não, o problema maior dessa coisa dos desaparecidos, do náufrago, é o que poderia ser. Eu tenho até um vídeo que eu fiz com o Ed, meu amado, querido, que é do Contato Zero. A gente até toca um violão e tal, e faz Woman No Cry, dou uma cantadinha com ele no violão, que assim, você vai sofrer o que poderia ter sido? Isto é flashback, isto é bobagem. Mas não é uma bobagem que a gente faz por gosto. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Drummond. Eu vou sentir a dor. É uma dor, eu querer uma relação e isso aí é uma roubada. Eu vejo que é. Mas eu ficar sofrendo o que poderia ter sido, aquela casa que a gente poderia ter tido, aquele convívio gostoso que a gente começou a ter, que poderia ter continuado. O que poderia ter sido, tu vai sofrer? Não. Não, porque isso aí é sofrer de ilusão. A gente já tem razões reais para ter dores ou dificuldades. Então enfrenta a dor. Dói. Mas ela é assim, doeu, pá. O sofrimento não dói, ele mói, frita. Então você não vai mais deixar fazer isso. Fui longe demais, deveria ter sido mais forte antes. Não, você tem que começar a ser forte agora. E pega a tua corda de volta, como a gente combinou e você já está sendo. Cláudia, dê uma luz com suas palavras, comente minha história, aponte um caminho de reconstrução. Pode ser que eu não seja a única nessa situação, embora eu acredite que foi uma imensa falta de sorte conhecer alguém tão cruel assim. Então eu contei para Anne que, olha, poderia ser muito pior trazer uma filha ao mundo ao lado de um homem cruel. Você vai poder refazer sua vida e pais são os que criam. Ser mãe é uma delícia. Criar meninas sem pai não mata a gente, não. Eu criei 3, com pais distintos também no meu companheiro e na vida. Tive uma vida linda e ainda estou recomeçando. Então, como eu disse, tem casos de apanhar grávida, tem casos tão mais horrorosos. Por limite, é um direito, é um dever. Quanto a esse cabra, técnica da pedra cinza. Claro, vai no advogado, faz o início do pagamento da pensão, do reconhecimento das responsabilidades dele, sem a menor sombra de dúvida. Sem contato, não se exponha. Põe alguém para intermediar isso. Quando o neném nascer, não precisa... o que eu faço? Eu aviso quando o neném nascer? Nem é necessário. Você não tem obrigação de avisar, porque depende, você tem que se consultar. Lembra, faz os dedinhos, sinta seus sentimentos, ouve o sinal vermelho, reduz a velocidade. O que eu estou sentindo? O que eu quero? O que é bom para mim? O que é bom para bebê? Que ambiente eu quero nisso aqui? Aí sinta-se o que eu sinto, como eu quero, o que é legal. E aí sinal verde você vai e faz. Provavelmente você quer um sinal de harmonia, que não é discutir a relação ou ter essa pessoa nesse momento, sem ter te visto nunca mais, que vai te dar uma expectativa. Não, a expectativa de reatar. Você quer reatar mesmo? Então a gente precisa trabalhar isso em outro lugar, né? Porque será que é esse tipo de pessoa que a gente quer perto? Então, a minha palavra é de que você tem o direito de pôr uma sentinela espiritual e uma guarda real na porta da maternidade da sua casa. Pelo quadro dele, fazer um registro com a sua advogada dos traços agressivos e ter visitas monitoradas no futuro. Refazer o coração, um coração quebrado, naturalmente, sempre é alguma coisa difícil, mas esse tipo de atitude mostra algo que a gente precisa aprender
parar de buscar esse queijinho, porque existe uma ilusão. A pessoa, e muitos de vocês têm histórias como traição, mentira, jogos de silêncio, esse tipo de coisa que ela conta que fica silencioso, ou fica silenciosa, ou não telefona. E onde tem joguinhos, tem um desgaste de quem não está legitimamente, tranquilamente. Felicidade tem a ver com estar tranquila, tem a ver com poder ser você mesma, tem a ver até com poder se aborrecer e poder discordar sem ser desprezado e castigado, quer dizer, vai ser punida cada vez que discordar, ou quer dizer, meu, assim não quero, você não vai estar à vontade nunca, e isto é o inferno na Terra. Então, meus parabéns, Anne, você fez exatamente o que tinha que fazer. Responsabilizar as partes, a pensão dos filhos, e reconstruir sua vida é muito importante, eu repito, bordas, limites nessa pessoa, e especialmente um caminho de proteção, de sua rede de apoio. Ah, mas como eu faço quando eu não consigo ter uma rede de apoio? Procure um amigo, procure o CODA, Codependentes Anônimos, procure ajuda de mulheres que amam demais. O CODA serve para todo mundo. Procure psicoterapia até social. Procure programas online que te ajudem a você se refazer. Escolha o que ler, escolha o que ouvir. E nesse seu momento, Anne, para terminar, é o momento desse quartinho lindo, é o momento de pôr flores, é o momento de pôr música e de se encher de amor. Deixar o abandono de uma pessoa é muito importante quando a gente se reconecta e não se abandona mais. Essa pessoa perde poder, porque a gente tem recursos, em nome de Deus, em nome da Terra, que é farta, em nome do universo, que tem a energia toda necessária. Um beijo, uma boa hora para você.